Olá, alunos do nosso Centro Universitário Uniateneu. É um prazer estarmos aqui para fazermos mais uma aula, desta feita sobre gestão de transportes e cargas. Meu nome é professor Célio Fialho e vamos dar sequência aqui. Então seja bem-vindo, caro estudante, é com grande satisfação e alegria que apresentarmos o material didático da nossa disciplina Gestão de Transportes e Cargas. Ao estudar por esse material, você terá condições de responder às atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. O material está dividido em 4 unidades, de acordo com a ementa da disciplina. E nessa aula, iremos conduzir o conhecimento acerca das unidades 3 e unidade 4 desse material. Sou o professor Célio Fialho, especialista em logística e analista em comércio exterior, e será um prazer conduzi-lo nesse aprendizado tão relevante na área da logística, que é a gestão de transportes e cargas. Na aula de hoje, vamos conhecer a unidade 3, como falei, caracterizar os modais de transportes rodoviário, aeroviário e dutoviário. Já na unidade 4, também iremos caracterizar desta feita os modais de transportes ferroviário e aquaviário, subdividindo em marítimo e hidroviário. Há uma vasta literatura a respeito da história do transporte no Brasil. O próprio material nosso, o aluno deve se apropriar, conduz didaticamente, de uma forma objetiva, sobre essa passagem da matriz de transporte, como ela foi gerada, como ela foi originada em nosso país. Mas eu trouxe para a gente contextualizar um fragmento desse material, tendo em vista a amplitude que é falar dos modais. Então, iniciando essa unidade 3, alguns acontecimentos históricos a gente deve ter em percepção. A primeira rodovia, que foi a rodovia Rio-São Paulo, ela foi edificada em 1926 e pavimentada até os anos 40, até 1940, né? Então ela foi totalmente feita e construiu-se a pavimentação, que são a sinalização vertical, a sinalização horizontal, né? A área de escape dos veículos, toda ela foi, digamos assim, finalizada nos anos 40. Enfim, assim mesmo, há uma precariedade das estradas no Brasil até hoje. Até nesse caso da base histórica da matriz, até os anos 70 também via-se uma precariedade muito grande. O governo de Juscelino Kubitschek foi um governo que intensificou a construção de estradas. Ele modernizou essa construção, abrindo as fronteiras, abrindo o mercado nacional para a indústria automobilística estrangeira. E aí chegaram Volkswagen, chegou a própria Ford, a Fiat se instalou em Betim, nas Minas Gerais. Enfim, acabou por deixar de lado o transporte ferroviário e também o fluvial, que até então o Brasil estava, digamos assim, trabalhando ele nas suas comercializações, na sua mobilidade de pessoas. Porém, quando houve esse apogeu do transporte rodoviário, do modal rodoviário, praticamente houve uma migração, né? Esqueceu-se esses modais. E aí começou a uma, digamos assim, a uma situação de uma matriz invertida que não contemplava essa complementação dos modais. Ficou, digamos assim, esquecidos os outros modais, tirando o foco somente para o rodoviário. Era
a linha de pensamento do Juscelino Kubitschek, que era 50 em 5, ou seja, governar era abrir estradas. Então vamos fazer 50 anos em 5 anos em termos de estradas. Para as montadoras foi um apogeu, né, a fabricação de automóveis, porque as estradas demandavam automóveis e a população passou a adquirir automóvel e transitar por esses automóveis. E a partir daí criou-se um fundo rodoviário nacional, né, um imposto aí através que incidia sobre os combustíveis e lubrificantes para criar um mecanismo de financiamento e sustentando, né, essas construções a longo prazo. Era um aporte que se dava através de um imposto para conduzir essa construção. A matriz de transporte no Brasil, desta forma, já começava de uma forma errada, em vista a muitos pesquisadores que até hoje debatem esse caso. Ela ficou uma matriz invertida ao resto do mundo, né? É o que nós chamamos de uma matriz desbalanceada. Os nossos modais são concorrentes e não complementares, como em outros países, né? E essa incoerência da matriz de transporte direcionada ao modal rodoviário, ela se tornou tão grande que, apesar do valor dos pedágios cobrados nas rodovias serem equivalentes aos praticados, digamos assim, nos Estados Unidos, mas assim mesmo não faziam por onde as estradas serem proporcionalmente estradas boas, né, de trânsito, né? Acaba por fazer asfaltos, digamos assim, de menor qualidade e inadequado para aquele volume de tráfego que já se aventurava. De certa forma, isso foi criando um apogeu no modal rodoviário que realmente a matriz de transporte no Brasil, ela pendeu mais para o rodoviário. E hoje, praticamente acima de 60% de volume de cargas e pessoas hoje transitam pelo modal rodoviário, sendo em segundo caso o modal ferroviário. Quando é um modal que é caro, né, um equipamento caro, como a gente vai ver aqui quando detalhar o modal rodoviário, ele tem um custo elevado, por conseguinte, ele eleva o valor do frete e aí impacta sobre o preço final dos produtos ao consumidor. Então, na verdade, nós temos uma matriz invertida com relação ao resto do mundo, principalmente aos países continentais. Quando a gente privilegia um modal rodoviário e, em segundo lugar, pelo menos bastante afastado, o ferroviário, e em terceiro o aquaviário, com a costa dessa que nós temos, litorânea, e o hidroviário também, fluvialmente falando, acaba por a gente encarecer os produtos que são comercializados. E aí essa matriz se torna invertida, né? Como a gente pode ver aqui. Você vê a Rússia, o maior país continental, ela privilegia o modal ferroviário. Um trem ele tem capacidade para levar até 14, no mínimo 14 mil containers, né, com 1 ou 2 maquinistas. Praticamente não tem acidentes ferroviários, são muito diminutos, então o custo dele vai lá para baixo. E no Canadá também o volume de comercialização via trem também você pode verificar muito grande, né? Um pouco maior até do que o rodoviário. Eles chegam a se complementar, não é verdade? Os Estados Unidos também, outra malha muito densa, muito integradora do modal ferroviário. Enfim, a brasileira não, você vê a disparidade nesse quadro, como nós acabamos por privilegiar o modal, que ele acaba por impactar muito no preço final dos produtos. Não estamos colocando aqui que é um modal não significativo, de maneira alguma.
O modal rodoviário ele tem a sua pujança, ele tem a sua importância, mas o que nós estamos falando de uma complementariedade junto aos outros modais, né? Aquela intermodalidade que é tão salutar nas economias. Esse modal rodoviário ele tem umas características singulares, né? Ele utiliza essa malha de escoamento, tem rapidez em todo o processo, né? Ele tem uma facilidade de substituição. Você substituir um trem, você imagina, praticamente não existe isso. Um navio também, mas um caminhão não, um caminhão quebra, pode se pegar e encostar outro caminhão próximo a ele, passar a mercadoria e seguir viagem com a mercadoria. Então, ele tem algumas características singulares que são interessantes, né? Cruza fronteiras de modo fácil, tendo as estradas, né? Então, ele tem as características próprias dele. E, por conseguinte, leva algumas vantagens, né? Ele tem flexibilidade nesse deslocamento das cargas, é um modal ponto a ponto, né? Ele sai do fornecedor e vai direto para o cliente final, porta a porta, né? Isso é uma vantagem imensa. Ele tem uma elevada cobertura geográfica, né? Não tiver estrada, ele pode transitar, né? E, enfim, ele tem algumas vantagens peculiares que sobrepõem a outros modais. Mas, por conseguinte, ele também tem as suas desvantagens, né? Ele depende de uma infraestrutura, se as estradas não tiverem a contento, essa condução fica mais complicada, né? Encarece, é um equipamento caro, você acaba danificando a parte de pneus, danifica a parte de molas do veículo, enfim, toda a carroceria e, por conseguinte, você vai repassar isso para o preço dos produtos, né? Ele tem a desvantagem também de depender muito do trânsito, né? Quando ele chega em determinadas cidades, a gente sabe que há um engarrafamento, aí se torna um gargalo logístico, ele não consegue chegar até o cliente final, a não ser com um tempo muito exacerbado, o que aí já vai de encontro à missão da logística, né? Enfim, ele acaba por ter essas desvantagens. Mas tem alguns aspectos que a gente deve relevar. O transporte rodoviário no Brasil, ele tem uma regulamentação, né? Ele tem todo um registro, né? Deve ter um controle, né? E é feito muito por transportadoras, quer dizer, há todo digamos assim, um registro para essa frota, até porque é uma frota antiga, a nossa frota, né? A idade média dos nossos caminhões é em torno de 16 anos, né? 16, 17 anos, então é uma frota antiga, tá bom? E aí você tem nesse quadro, aí nesse slide, os autônomos quase 25 anos, quem tem caminhão autônomo, as empresas em média 13 anos, aí já, digamos assim, vendem um caminhão e compram outro, e as cooperativas quase 18 anos, ou seja, a gente acaba por ter uma frota velha, essa é que é a verdade. Se você for para o modelo americano, alemão, você tem uma frota ligeira, nem no máximo 7, 8 anos. Então, isso acaba impactando em problema desses caminhões nas estradas, né? E ele tem uma importância economicamente muito grande, né? Com relação ao nosso PIB, a participação da logística desses caminhões no PIB do transporte rodoviário é quase 6%, né? Do que se transporta nas estradas, né? Então, são números significativos que devem ser feitos. Apesar de o nosso país ser um país, digamos assim, a maior parte que leva esses caminhões são produtos enlatados, ensacados, quase 50%, né? E aí nós temos um pouco de commodities, né? Também 18%, a nossa agricultura tem um peso significativo nos cereais, fertilizantes, enfim. E cegonhas, né, que são caminhões que levam outros veículos, né,
5%, combustíveis também mais 5%, enfim, a gente acaba tendo um leque muito estreito também de produtos que são transportados, né? Então, o transporte rodoviário de carga, ele faz o seu escoamento praticamente em tudo, né? Desde safras agrícolas até uma simples encomenda, saco, caixa. Mas a grande desvantagem é o custo do frete, né? Por que a gente já falou aqui, né? As estradas acabam para encarecer o custo do frete. E aí você acaba enxergando outros meios mais competitivos, né? Outros modais. O custo de transporte rodoviário está totalmente relacionado à facilidade no manuseio do produto, né? A acomodação de carga no caminhão, a sazonalidade da safra, né? Em época de safra, você acaba por impactar a diminuição do volume de caminhões, porque estão todos eles agregados no escoamento da nossa safra, né? Ele interfere num gargalo logístico no perímetro urbano. Muitos caminhões não podem entrar nas cidades durante o dia, né, somente pela madrugada, enfim, algumas especificidades, tá bom? Além do risco da carga, né, cada vez mais é necessário você ter seguro da carga, né? E há também outro detalhe nesse modal, são a especificidade do veículo, né? Tem veículos para carregar trigo, tem veículos para carregar combustível, tem veículos para carregar carga seca, enfim. Então, cada veículo tem o seu detalhamento e o motorista, por conseguinte, também tem o seu custo aderente, né? A gente colocou aí um slide com vários tipos de caminhões, tá bom? Mas isso só para título de curiosidade, ninguém não vai detalhar cada um deles. Há um imenso material aí na internet para você ver. Né? Aí vai desde toco ao famoso Romeo e Julieta truncado, né? Que são praticamente um veículo de 43 toneladas, um veículo de longo comprimento. Tá bom? E tem veículos de todo tipo, vão refrigerados, são os truques, né? Os caminhões tipo gaiola, caminhão-tanque, enfim, são outros tipos de caminhões que a gente tem aí, uma imensidão para carregar tipos de cargas. Bom, falando agora sobre o modal aeroviário, também é outro modal importante, né? Ele utiliza o ar, né? A capacidade de cargas dos aviões tem aumentado cada vez mais significativamente, cada vez mais os aviões estão ficando mais robustos, né? Eles têm um regulamento estrito, bem extremamente rígido, né? Podemos dizer assim, e tem as suas vantagens, né? É ideal para cargas com volume pequeno e de alto valor, tipo eletroeletrônicos, aparelhos cirúrgicos, né? Diamantes, né? Quadros de grande valor. Então, são cargas preciosas, né? Que o modal aeroviário ele é mais importante, né? Ele tem uma rapidez grande, né? E ele tem uma eficácia muito grande nas entregas, né? Dificilmente uma entrega não é feita a contento, né? Ele não precisa de uma embalagem mais reforçada, como no modal aquaviário, que balança muito, ou até no modal rodoviário, né? E ele possibilita a redução de estoques por aplicação de procedimento just-in-time, ou seja, você acaba por diminuir seu estoque, porque quando você precisar de um produto ou uma venda, você pode pedir pelo modal aéreo, né? Ele está, digamos assim, armazenado no fornecedor, com 24 horas ele está na sua porta e você entrega ao cliente. Então ele tem essa possibilidade devido à sua rapidez. Evidentemente que ele tem alguma desvantagem, assim como todo modal, né? Tem a menor capacidade de carga, não é isso? As tarifas de frete são muito altas nesse modal, a gente sabe disso, né? Tem um alto consumo de combustível, tá bom? Então é um custo elevado da infraestrutura, manter um equipamento aeroportuário requer um custo, tanto de iniciativa privada como parceria com o próprio Estado, né? Ele depende muito das condições climáticas, é um dos modais que dependem mais, quer dizer, aquela história, se não tiver teto, não voa, não é verdade? Não levanta voo e nem aterriza, dependendo das situações. Então, ele tem algumas desvantagens inerentes ao próprio equipamento. Tá bom? Existem 3 tipos de aeronaves, né?
Existe a aeronave ao cargo ou full cargo, existe a Kombi e existe o Full Pax. As aeronaves de grandes modelos, diversos modelos, elas se situam numa dessa classificação, né? Quanto ao tipo de aeronave, é dada pelo deck, né? O deck superior, né? O deck inferior. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, o ao cargo ou full cargo, são os cargueiros, né? São aeronaves específicas configuradas apenas para o transporte de cargas. Não transporta passageiros, tá bom? E esse transporte ele engloba todo, digamos assim, o saguão, a parte interna, o charuto da aeronave, né? Então, pode ser no deck inferior, no deck superior. Nós temos também, além do full cargo, nós temos a Kombi, né? A Kombi é uma aeronave mista. Ela utiliza para o transporte passageiro de cargas, né? E também no deck, no upper deck, né? Uma deck superior, separando ela dos passageiros, né? Que fica na parte da frente, né? Então você tem aí um misto, né? De carga e passageiros. E nós temos o Full Pax, né? O avião Full Pax é exclusivo de passageiros, né? Esse aí, as cargas são diminutas, né? O deck inferior é destinado unicamente à bagagem, né? Na eventual sobra de espaço é preenchido com carga. Mas, como foi agora na pandemia, que muitos desses aviões passaram a carregar só carga devido ao decréscimo da mobilidade de passageiros devido à pandemia. Bom, entramos no modal dutoviário, outro modal, né? Nós já falamos do modal rodoviário, acabamos de falar um pouco do modal aéreo e entramos no modal dutoviário. O modal dutoviário é um modal feito através de dutos, né? A característica dele é praticamente interior de tubos, onde você passa o produto, né? Dá-se através do sistema de bombagem ou até da própria gravidade, né? E percorre longas distâncias, né? Se você imagina que 30% do nosso gás que trabalhamos no Brasil, ele vem importado da Bolívia. Então você imagina o percurso que esse gás faz até chegar ao sul do país, né? E ele tem algumas vantagens, né? O fluxo de produto é monitorado e controlado por computador. Você precisa de uma equipe só, 24 horas numa sala, a manutenção ela é, digamos assim, um pouco mais tranquila, né? Perdas e danos do produto por ruptura dos oleodutos são bastante raros devido a essa manutenção preventiva, preditiva, né? Mudanças climáticas não afetam, não tem influência alguma, né, sobre a passagem desse material. Pode nevar, pode criar uma tempestade, uma chuva intensa, a mercadoria está passando nos tubos sem problema algum, né? E tem uma baixa independência de trabalho humano, né? Com uma vida útil bastante intensa, né? É evidente que nós temos também as desvantagens, né? Uma rede extremamente rígida, você não tem flexibilidade, né? Ou seja, não tem como o cano virar, fazer uma curva, ele vai naquela direção, é feita a estrutura, você não tem mais como mudar, porque isso impactaria no novo projeto, novo custo ainda, né? Limitado diversidade de produtos. O que quer dizer essa limitada diversidade de produtos? Quer dizer que se passa óleo, você só pode passar óleo ali. Se passa trigo, só pode passar trigo. Se passa minério, você só pode passar minério. Então, fica esse limitado, entendeu? O investimento é elevado, não é um investimento, digamos assim, muito barato para se fazer. E nós temos tipos de dutos, né? Para a gente saber. São os oleodutos, como no caso, digamos assim, um exemplo, principalmente a Petrobras, que trabalha muito com óleo, né? São os gasodutos, aí nós estamos, nesses tubos passam gás, como o próprio nome diz. Minerodutos, obviamente minérios, né? E nós temos os cabos submarinos, que passam as fibras óticas, né? Em Fortaleza nós temos o segundo maior cabo submarino em distância e a quantidade que sai ali da África vem chegar até a Praia do Futuro, né? E aí são dutos, né? Digamos, são cabos que passam a fibra ótica dentro.
E aqui a gente encerra a unidade 3 com esses 3 modais que nós falamos até então: o modal rodoviário, o modal aéreo e o modal rodoviário. Vamos dar sequência, né, ao nosso material, iniciando a unidade 4, e aqui a gente inicia o modal ferroviário. Bom, as características do modal ferroviário é de uma malha pequena em comparação com os outros países, como eu bem falei aqui sobre a matriz, né? Se a gente comparar o nosso país com os Estados Unidos, comparar com a Rússia, nós estamos muito longe ainda de termos uma malha ferroviária integrada e densa como eles têm, né? Eles têm os trens têm uma altíssima capacidade de carga, né? Então, é uma das características dele. Por conseguinte, não deixa de ser uma vantagem, né? A velocidade média dele é em torno de 40% menor do que o padrão mundial aqui no Brasil, né? Devido a nossos trilhos, digamos assim, muitos deles passarem por dentro de cidades, bem próximas às casas. Isso diminui a velocidade do trem, fazendo com que ele diminua a sua velocidade média, né? Se você for andar de trem no Canadá, nos Estados Unidos, eles passam distante muito das residências, né? Tem pelo menos ali de 50 a 70 metros de segurança, que são áreas reservadas somente para o trem na sua lateral, né? Então, aqui nós temos uma engenharia ultrapassada, né? Enfim, um problema muito sério que tem que ser modernizado no nosso país. Mas o trem deixa suas vantagens, né? Tem um menor custo de transporte em grandes distâncias, né? Não tem problema de congestionamento, o trem ele segue, né? É adequado para grandes volumes, principalmente commodities, né? Ele é um dos mais eficazes em termos energéticos, poluindo com menor intensidade, né, o nosso meio ambiente, né? E possibilita uma amplitude de variedade de produtos a serem transportados com baixa mão de obra, né? Você tem, como eu disse, ali 1 ou 2 maquinistas, né? As desvantagens do trem é que ele não tem flexibilidade, assim como os dutos, né? Se você pega um trilho, dificilmente você vai ter uma flexibilidade, né? É uma necessidade maior de transbordo, ou seja, quando o trem para, tem que ter algum tipo de equipamento ou mão de obra para poder fazer esse transbordo ali das mercadorias, porque ele não é porta a porta, não é verdade? Então ele depende de outros meios de transportes. O próprio horário dele é um pouco inflexível, né? Ele passa naquele horário, não tem como você, digamos assim, contratar um trem para passar em tal horário. Ele tem os seus padrões de horário, as suas janelas de horários, né? O transporte de trem no Brasil, ele tem algumas mercadorias que têm maior intensidade de transporte, né? Que são os produtos siderúrgicos, geralmente pela Companhia Vale do Rio Doce, os grãos, né, do agronegócio, minério de ferro, né, cimento, e esses que você vê nessa relação, você vê que a maioria são commodities, né? São mercadorias soltas, né? Na verdade, são as mercadorias que movem o nosso país continental, né? Um país essencialmente, digamos assim, agrário também, de recursos naturais. Pouco se movimenta contêineres em grandes quantidades. Essa que é a verdade. E aí eu trouxe um mapa aqui, um mapa bastante conhecido do Brasil. É um mapa antigo, mas que reflete muito bem. Hoje não mudou muito, não. E você vê os Estados Unidos praticamente uma malha densa, bem distribuída, integrada, né, sob trilhos, né? E também você vê o Brasil praticamente ali o sul do país, você chega ali até um pouco, hoje em dia, até o centro-oeste do país, né? E o Brasil tem muito que evoluir, na verdade, na malha ferroviária. Aqui nós entramos num modal muito importante, que é o modal aquaviário. O modal aquaviário é um transporte classificado, né, pelas águas, né? Então você tem 3 tipos de modais dentro do modal aquaviário. Ou melhor, você tem 3 tipos de transportes. Tem o transporte marítimo,
que aí é feito pelos mares, geralmente de longo curso, né? Tem o transporte fluvial, que ele é feito através dos rios, dá-se ao nome de transporte fluvial, e o transporte lacustre, né? Que são aquelas embarcações que transitam pelos lagos. Então, quando se fala em modal, nós falamos em modal aquaviário. E quando se fala em transporte, nós falamos em transporte marítimo, que são os transportes de longo curso. O de curto curso, aí dá-se ao nome de cabotagem, né, que é feito pela costa do país, de um país, de porto a porto, ou nos interiores de rios e lagos desse país, em porto a porto, tá bom? O modal aquaviário, principalmente na estrutura executiva aquaviária brasileira, ele tem essa estrutura, né? São fronteiras, né, em poder da União, né, do Brasil, essas fronteiras, né, desses portos onde são edificados, tá bom? Toda a costa brasileira, ela está sobre, digamos assim, segurança e domínio do Estado, tá bom? E ele tem uma política, né, a cargo do Ministério dos Transportes e da Secretaria de Portos, regida por isso aí. E uma fiscalização, uma regularização, né, um órgão regularizador, que é a ANTAQ, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. E aí você tem posições executivas que executam o modal aquaviário, que são os portos públicos, né, as companhias docas, né, os terminais privativos, né, a iniciativa privada e a iniciativa pública através dos portos, tá bom? Esse modal aquaviário ele tem a característica, como a gente bem falou, é um modal feito através dos mares, né? E esses portos, eles absorvem praticamente todo o impacto de cargas desse sistema, tanto para exportação, para importação, o consumo doméstico, né? Tudo transita pelo porto. O porto é um elo, um vetor importante para qualquer nação, para qualquer sociedade, para qualquer estado, né? E existe uma grande variedade de navios, né? Em amplitude muito grande. Navio porta-contêineres, navio cargueiros, navio tanques, enfim, é uma infinidade. Navios da marinha, né? Navios que dão suporte, né? Então há uma vantagem muito grande no modal aquaviário, né? Ele é competitivo para produtos com baixo valor de custo de tonelagem por quilômetro quadrado, né? Então você imagina um dos maiores navios do mundo que conduz 23.400 TEUs, né, que são os containers, que existem dois tipos de container, como a gente bem falou, de 6 pés e 12 pés. Então, esses navios que singram os oceanos, eles praticamente elevam toda a condução de mercadorias existentes no globo, né? Se você perguntar a você qual é o modal mais utilizado no mundo, sem dúvida alguma é o modal aquaviário, né? Então ele leva qualquer tipo de carga, né, se amoldando desde pás eólicas a minério de ferro, a grão, a sacarias, a containers, né, caixas, a cargas secas, enfim. Né? Então, a capacidade de carga é enorme, né? Automóveis, né? E aí dilui o custo desse transporte. E, evidentemente, que ele não deixa de ter as duas desvantagens. Ele tem uma baixa velocidade, né? O navio ele não tem um desenvolvimento muito rápido, né? Ele também tem problema de tempo, as tempestades, né? Os mares revoltos fazem com que ele ou diminua a velocidade para deixar passar aquela tempestade, ou alinhe outra rota, enfim. Tem a questão da pirataria também, os piratas, né, principalmente nas rotas marítimas da África. Enfim, há algumas desvantagens inerentes, óbvio. E há uma disponibilidade limitada, né? Os navios não dão conta do transporte mundial, né? Tem navios de cruzeiros também, muitos navios de cruzeiros, né? Com a sua mobilidade de turistas, né? É uma área também bastante intensa no mundo.
necessita de transbordo de mercadoria nos portos. O navio não é porta a porta, óbvio, né? Então ele necessita que na hora que ele chega ele tenha um transbordo, ou para um trem, ou para um caminhão, né? Que alguém retire a carga, algum equipamento. Isso requer um custo, né? Isso requer um equipamento, muitas vezes, digamos assim, específico para aquele tipo de navio, né? O transporte desse modal aquaviário, né? Ele pode ser feito de três diferentes formas básicas. Ou ele pode ser feito através do granel, né, embarcado diretamente em navios chamados graneleiros. Né, são grandes navios, né, que têm as suas comportas, que toneladas e mais toneladas, como você vê aí do lado direito, esse navio de minério de ferro, um dos maiores do mundo, né, se não o maior, que é da Companhia Vale do Rio Doce. Você tem no meio e na ponta esquerda aqui do slide, você descarregando, se não me engano, é trigo, né? Nos seus porões. Né? Você também tem outra carga também, que são as cargas chamadas individual. Né? A carga normalmente é embalada, mas ocorre o embarque de cada volume individualmente. Né? Geralmente containeiros, né? Caixas, enfim, são cargas individuais. E tem as cargas unitizadas, né, que é um agrupamento de várias cargas. Né? Pode ser caixas ou pode ser sacarias. Né? Você está vendo o embarque de uma sacaria. Então, são cargas que podem ser unitizadas, né? Podem ser, digamos assim, que tem uma afinidade, uma carga com outra, você acaba fazendo um pacote só, colocando um envolto dele, tá bom? Com equipamentos específicos, obviamente. E por último, nós temos o transporte hidroviário, né, gente? Já finalizando aqui a nossa unidade, nós temos o transporte hidroviário. O transporte hidroviário, né, é um transporte feito no interior dos países. No nosso país, nós temos uma imensa malha fluvial, né, desde a bacia do Amazonas ali, até o centro-oeste do país. Nós temos o Rio São Francisco, nós temos vários rios transitáveis, né, que há por onde há o escoamento da produção também. Né? E aí promover o transporte hidroviário significa também incentivar o uso racional das águas, né? Por que não dizer, né? A regularização dos rios, a construção de barramentos com sistema de transposição de embarcações fluviais e canais hidroviários, né? Necessário para vencer desníveis ou ampliar os trechos navegáveis. Além de permitir o transporte de bens mais baratos, resolve o problema de enchentes, auxilia a irrigação e torna possível a geração de energia elétrica, além do incremento da mão de obra. Né? Você acaba por, digamos assim, por impactar também tanto no preço do produto final, minimizando esse impacto, né? Como por uma geração de emprego e renda, né? Quando você utiliza esse modal de uma forma, digamos assim, mais otimizada. Né? Se você tem uma imensa área lacustre fluvial também, você acaba por digamos assim, ter condições de gerar equipamentos como se fossem os portos, né, autorizados, para que esse fluxo seja intenso. E aí você começa a transportar a nossa produção agrícola, né, não só a produção agrícola, mas também a produção industrial, por que não dizer, né, isso através de balsas, né, enfim. É um transporte muito aquém, né, que não é muito utilizado no nosso país, infelizmente. Perdão. E aqui a gente finaliza a nossa unidade 4, né, do nosso material, tá bom? De gestão de transportes e cargas. Fizemos hoje a unidade 3 e a unidade 4. Eu sou o professor Célio Fialho. Agradeço aqui a atenção de vocês, né, por essa aula, como também torno também a orientá-los que se apropriem do material que está no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, é um material riquíssimo, que essa aula veio a complementar ele, e você
nas dúvidas que tiverem com relação a esse material, consulte o seu tutor, tá bom? Porque, sem dúvida alguma, você está, digamos assim, parafraseando aqui o modal aquaviário, você está navegando num dos principais assuntos da logística, que é a gestão de transportes e cargas, tá bom? Desejo sucesso a todos vocês, bons estudos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.